Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô cheio de coisa para fazer aqui, tô atordoado aqui de trabalho. Hoje à noite tem mais uma aula da Semana das Grandes Figuras Negras, em que nós vamos falar sobre o José do Patrocínio. Mas chegou a minha informação de que o youtuber Henri Bugalho, muito conhecido aí nos círculos progressistas, né? Fez um vídeo comentando e criticando o meu artigo da semana na Gazeta do Povo, cujo título é O Novo e Mundano Pecado Original, em que eu comento o tweet da Paula Carosella, ou Paula Carosella, não sei como é que fala o nome dela, em que ela se diz racista e diz que todo mundo é racista e coisa e tal. Bom, essa polêmica vocês conhecem já da semana passada. E aí eu fui ver o vídeo, né? Porque tá falando de mim, preciso ver, né? Então, assim, o vídeo é tão ridiculamente constrangedor, mas tem um verniz de intelectual tão safado, que aí fica parecendo que é uma crítica de verdade, né? Então, por exemplo, ele passa 7 minutos do vídeo fazendo ataques pessoais a mim, desconstruindo a minha imagem, desconstruindo a minha capacidade de pensar no assunto, porque aí depois fica fácil, né? Porque depois aí ele fala qualquer coisa e as pessoas aceitam. Mas o primeiro problema que eu vejo, além disso, além de fazer uma argumentação baseada em falácias ad hominem, né? Que é a coisa mais estúpida que existe no debate público. Então, depois dele passar 7 minutos desconstruindo a minha imagem, falando que eu não poderia ter deixado passar erros de conceito assim num artigo, e que eu escrevo artigos para um jornal de maneira acadêmica, e que isso parece um pedantismo, e que eu sou uma pessoa liberal ligada ao MBL, ligada ao Partido Novo, que eu dou treinamento para essas pessoas. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, mas enfim. Então, e aí ele fala que talvez eu seja conservador nos costumes e liberal na economia, que é uma aberração brasileira. Então, quer dizer, faz um monte de afirmações malucas lá para depois ficar fácil, né? Então, assim, como eu tenho muita coisa para fazer, eu vou comentar só 2 erros que ele comete, erros que ele atribui a mim, mas que ele mesmo comete, né, falaciosamente, para me criticar. O primeiro é que ele diz que eu atribuo a noção de pecado original ao Santo Agostinho, o que eu não faço. O que eu digo é que o Santo Agostinho é o primeiro formulador da doutrina do pecado original. E aí eu acho que é um problema semântico, porque talvez o Henri Bugalho não conheça a língua portuguesa. Então o que é formular? Eu vou pegar aqui do dicionário o que significa formular. Formular é pôr em forma, redigir como fórmula. Ou também é enunciar de forma precisa, exprimir, emitir. Ou também é pronunciar, articular, dizer. Então, isso que é formular. Ele vai falar, não, porque essa informação não está precisa, porque a discussão já existia no cristianismo primitivo e tal. Eu não estou dizendo que o Santo Agostinho inventou a noção de pecado original, eu não estou dizendo que ele criou, né? Ele mesmo admite que o Santo Agostinho é o primeiro a cunhar esse termo pecado original, né? Então, quer dizer, o que eu disse é que ele é o primeiro formulador. Então, Henri Bugalho, a primeira crítica que ele faz quando ele passa para o artigo já é errada. A segunda é porque eu digo lá no determinado momento do artigo, eu digo o seguinte, vou até ler aqui, ó. Entretanto, para uma imensa quantidade de acadêmicos e formadores de opinião contemporâneos, influenciado pelos mestres da suspeita, termo de Paul Ricoeur para se referir a Marx, Nietzsche e Freud, aí ele corta a citação, que ele faz essa citação, e aí ele vai lá para outra parte que diz o seguinte, o ser humano se tornou virtualmente perfectível e conceber um mundo de razão, iluminado, autônomo e livre dos interditos religiosos é o suprassumo da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E aí ele esboça uma crítica a essa minha afirmação, dizendo o seguinte, não, porque ele está falando aqui que os pensadores contemporâneos estão influenciados por Marx, Nietzsche e Freud, mas falando com essa noção de que o ser humano se tornou perfectível, mas isso não é verdade, porque, aí ele admite, o Marx talvez tivesse essa noção, né, de um progresso e tal, de que o ser humano se tornaria melhor e não sei o quê. O Nietzsche até tem essa noção do super-homem e tal, mas o Freud não. O Freud não fala isso e tal, então ele está errado, porque o Freud não admite, assim, o Freud não acredita num ser humano perfectível e coisa e tal. Mas o que ele esquece é que... Ele não esquece, obviamente, mas se você leu o artigo, você viu que isso está lá, e agora eu falo para você que não leu o artigo. Tem uma parte que ele corta da citação que eu digo o seguinte,
logo depois que eu disse que os contemporâneos são influenciados por Marx, Nietzsche e Freud, eu digo o seguinte, sobretudo pela visão marxista, em que, aí eu cito o próprio Marx, lá na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, em que, abre aspas, a religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem, enquanto ele não gira em torno de si mesmo. Entendeu? Aí eu enfatizo que a maior influência é o Marx. Então ele corta esse pedaço para falar que eu estava errado, porque mesmo Marx admitindo essa perfectibilidade social do ser humano, e o Nietzsche criando a ideia do super-homem, né, do Übermensch, que é um homem superior e tal, ou seja, ele crê numa perfectibilidade humana, para dizer que o Freud não pensava assim. Cara, de onde você tirou isso, entendeu? Por que você faz um negócio desse? Por que você tem o trabalho de fazer um vídeo falacioso, cortando o pedaço, passa 7 minutos me detratando, como se eu não fosse capaz de raciocinar, como se você fosse o sujeito que vai botar às claras aquilo que eu falei de errado, obscuramente, me chama de pedante, fala um monte de besteira, para depois recortar o meu artigo, né, e jogar lá no seu YouTube, como se você estivesse corrigindo as falhas de alguém que resolveu criticar essa posição esdrúxula de achar que o racismo é uma coisa que penetra absolutamente toda a sociedade. Eu não sou obrigado a concordar com isso. E eu tenho os meus argumentos para discordar disso. Agora, se você quer discordar de mim, você tem que discordar dos meus argumentos. E não de mim, como você faz nos primeiros 7 minutos do vídeo, para construir o terreno para o seu público, para depois recortar o meu artigo, ler os pedacinhos que você acha que pode criticar e posar de grande intelectual, de grande quebrador de falácias, quando o único falacioso nessa história é você. Então você vai me desculpar, viu? Eu tô meio sem tempo, esse vídeo já tá longo, então é só para mostrar como você é desonesto, como você não trata bem nem o seu público, porque você mente para eles, né? E seria possível até fazer um vídeo maior refutando outras besteiras que você fala no seu vídeo, mas eu tô sem tempo, tá? Então fica aqui a minha réplica ao seu vídeo totalmente falacioso a respeito do meu artigo da semana na Gazeta do Povo. Então é isso aí. Para quem me acompanha e quem acha que vale a pena acompanhar o meu trabalho, obrigado, um abraço e até mais.